Amém. Amém. Te exaltamos, Pai. Obrigado, obrigado. Porque sabemos que a nossa esperança no Senhor, ela não se abala. Porque sabemos que o Senhor é como uma rocha firme. Podemos correr para os teus braços. Sabemos que estaremos seguros. Sabemos que não há nada que possa nos arrebatar. Sabemos que o inimigo pode criar diversas situações, mas se estamos fundados e alicerçados em Ti, na Tua palavra, não nos desfaleceremos. Ó Deus, eu só peço que o Senhor visite os corações de todos que estão aqui e daqueles que não estiveram conosco. Aqueles que estão nessa região, no nossa água sul, ao nosso redor, precisam dessa palavra tão preciosa. Precisam ser resgatados por Ti. Precisam ser acolhidos por Ti. Estes que estão clamando nesse exato momento. Deus, deixe-nos saber e deixe-nos conhecer. Ter a chance de ser usados por Ti para alcançá-los, Deus. Peço, Pai, que desde já sejamos uma igreja ativa, uma igreja comprometida com os Teus ideais, com a Tua agenda. Diante de tantos compromissos e tantas coisas, nos ajuda, Pai, no momento em que os convites chegarem, os nossos olhos estejam fixos somente em Ti. Tu és a nossa prioridade. Entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas em reconhecimento, em entendimento do que o Senhor também fez por nós, entregando a Sua vida naquela cruz. Não há amor como o do Senhor. Não há outro como o Senhor. Te exaltamos. Te engrandecemos, ó Pai, e bendizemos em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Amém. Obrigado, equipe, por nos conduzir em adoração. É tão bom ouvir louvores, louvar o nome do nosso Senhor. Bom saber que as crianças também vão ter um momento para elas. E bom saber que já estamos terminando Atos 15, então abra sua Bíblia. Eu acho que todos aqui devem saber, se não sabem, estamos numa série sequencial em Atos. Enfim, chegamos no fim do capítulo 15 hoje. Atos 15, verso 36 em diante vai ser a nossa porção. Semana passada nós vimos uma cena curiosa, uma organização da igreja daquele primeiro século contra heresias, coisas que estavam surgindo ali, diferenças doutrinárias. É um concílio, uma palavra meio estranha para o nosso contexto aqui, mas uma reunião dos líderes da igreja para discutir aquilo que estava acontecendo, as diferentes opiniões, ouviram todos, pronunciaram e tomaram uma decisão. Isso é o concílio. Se você voltar aí no começo de Atos 15, você vai ver isso. É bem interessante, inclusive, o texto. A gente falou um pouquinho sobre isso. Como a igreja deveria se posicionar. Hoje nós vamos seguir para entender agora como também as missões se posicionam. Enfim, não vou dar spoilers, vamos ler o texto, Atos capítulo 15, verso 36 em diante, nessa sequência aí. Diz o seguinte, Atos 15, verso 36, algum tempo depois desse concílio em Jerusalém, dessa reunião da igreja, algum tempo depois, Paulo e Barnabé, então dois líderes principais ali da igreja de Antioquia, que foram a Jerusalém, fizeram essa reunião, participaram, agora estão de volta em Antioquia. E agora Paulo e Barnabé vão tomar uma decisão. Paulo fala para eles, fala para Barnabé o seguinte, algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as igrejas, todas as cidades, na verdade, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele plantou igrejas em várias cidades, principalmente na região da Galácia, e agora ele está querendo voltar por lá para ver como eles estão, apoiá-los, conversar com eles. Enfim, não tinha como mandar mensagem, e-mail, foto, nada disso. Eu precisava ir lá, pessoalmente. Como é que eles estão? Era isso que ele queria fazer. Visitar os irmãos em todas as cidades, para ver como estão indo. Hoje é tão mais fácil, né? Mas, enfim, era assim que Paulo e Barnabé tinham que fazer. E aí, no verso 37, Barnabé queria levar João. Então, Paulo, vamos lá, mas vamos levar o João, que também é chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele tinha abandonado-os na Panfilha e não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Olha só, a equipe missionária, os líderes se separaram por causa desse João Marcos. Barnabé, levando consigo o Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Eles vão para cada lado. É uma cena aparentemente simples, é só esse o texto de hoje, mas que tem uma profundidade interessantíssima. Eu quero mergulhar com vocês nisso. São 4 personagens aqui, se você foi atento. Falamos de Paulo e Barnabé, João Marcos e Silas também. Sobre Silas, esse texto não nos dá muitos detalhes, não fala muito sobre sua vida, seu ministério, nem o motivo de Paulo ter escolhido ele para seguir na viagem missionária. Então não vamos focar em Silas hoje, até porque ele vai aparecer no capítulo 16, então vem a semana que vem, a gente vai falar sobre Silas, Paulo e Silas ali na prisão, enfim, a gente vai decidir falar sobre ele um pouquinho nas próximas semanas. Mas Paulo e Barnabé, que já falamos várias vezes nas semanas passadas, são de fato o foco dessa cena e eu quero dar mais uma ênfase neles. Eles desejavam visitar essas igrejas plantadas, falamos dessas plantações ao longo de várias semanas aqui, essas viagens, exaustivas viagens do apóstolo Paulo Barnabé. E ele, que partiu da cidade de Antioquia, era a cidade base dele, que fica lá ao norte de Jerusalém, que partiu de lá, agora quer ir de novo à região da Galácia, fortalecer lá essas igrejas. Paulo viajou com Barnabé bastante, ele foi de Tarso para Antioquia, de Antioquia lá para Chipre, lá para a parte toda aqui, eu até mostrei mapa para vocês, mas enfim, ele foi lá para Galácia, sul da Turquia, que é a Turquia hoje, depois foi para Jerusalém, eles estão andando juntos há um tempão já. E na verdade não foi eles que um olhou para o outro e dizia, e aí, tudo bem, vamos viajar junto? Não, foi o Espírito Santo que os separou para esse ministério. Olha comigo lá em Atos 13, vamos reestruturar essa ideia, entender tudo o que está acontecendo aqui. Atos 13, versos 1 a 3. Eles estão nessa cidade, né, de Antioquia. E o Espírito os encomenda, uma palavra interessante, né, os reserva para essa missão. Olha só, Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, não só Paulo e Barnabé, tinha bastante gente. Tinha Barnabé, Simeão, chamado Níger, tinha o Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o Paulo, né, que a gente chama ele por esses 2 nomes no livro de Atos. Verso 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviaram para onde? Justamente para essa primeira viagem missionária que chegou a evangelizar a Galácia. Uma região importantíssima, várias igrejas foram plantadas, essa foi a primeira viagem missionária. Essa primeira viagem, o primeiro destino da primeira viagem foi a ilha de Chipre. Lá, onde a equipe missionária vai encontrar um tal de um falso profeta, tal de Bar Jesus, a gente também falou sobre isso, numa das mensagens chamada Falso Profeta, falsas marcas, né? Falamos bastante sobre isso. E aí, nesse primeiro destino, ali na ilha de Chipre, o João Marcos, esse personagem também interessante da cena que a gente leu, ele é membro dessa equipe, ele chega e também volta, some da cena. Olha comigo, Atos 13, né? A gente leu até o verso 3, vamos ler os versos 4, 5 e depois o verso 13. Então, enviados pelo Espírito Santo, Atos 13, verso 4. Desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. Então a equipe missionária era essa, 3 pessoas. Paulo e Barnabé e o João Marcos como auxiliar deles.
Olha depois da cena ali, daquele Bar Jesus, que eu não vou voltar nesse detalhe, a conversão do procônsul e tudo mais. Aí lá no verso 13, depois disso acontecer na ilha de Chipre, diz o seguinte, olha o verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou e voltou para Jerusalém. Ele tinha acabado de chegar na equipe missionária como auxiliar, fez esse trabalho ali, ajudou na ilha de Chipre, mas logo no final dessa primeira campanha ele já volta. O que será que aconteceu ali na ilha de Chipre? Quem sabe alguma coisa séria aconteceu que motivasse o João Marcos a voltar? Será que talvez aquele combate ao falso mestre ele achou estranho? Não sei. Será que ele cansou de andar tanto? Eles andavam demais ali, né, de um lado para o outro? O texto não diz, ele simplesmente voltou. Não sabemos, não temos na verdade a mínima ideia do que aconteceu, nem tem indícios em outros textos. Talvez ele fosse muito jovem, maturo, de fato não sabemos. O fato é que ele volta. Nesse texto de Atos 13, parece até que ele voltou de forma bem sutil aqui, né? A gente leu verso 13, né, de Atos 13, que diz que João os deixou e voltou para Jerusalém. Mas aqui em Atos 15, que é o texto base de hoje, né? Atos 15, daquela discussão e tudo mais, a insatisfação de Paulo com esse deixar de João Marcos, esse aparente simples voltar era tão grande que não foi só não, tchau, acho que eu vou embora. Deve ter tido alguma coisa a mais. Olha, volta lá em Atos 15, a gente leu, né, mas o verso 38, eu quero focar nessa palavrinha aí, não achava prudente, né? Paulo, porém, não achava prudente levá-lo com ele, porque ele tinha os abandonados na Panfilha, e não permanecera com eles no trabalho. Então foi um abandono. Esse não achava prudente, pode ser traduzido, talvez na sua versão esteja, não achava justo. Ou, talvez, em algumas outras versões, que é mais a raiz da palavra, Paulo não achava que João Marcos era digno de seguir nessa viagem. Aqui fica claro que foi um abandono mesmo. João Marcos deixou o trabalho e voltou para Jerusalém. Ele era auxiliar da equipe e os deixou ali, de fato, sem esse apoio. E eu novamente afirmo que a gente não sabe o que aconteceu. O texto não dá indício nenhum, não dá para a gente especular aqui o que aconteceu, mas fica claro que foi um abandono. E qual é o entendimento de Paulo diante disso? Ele abandonou-se na primeira viagem. Na primeira ilha lá que a gente chegou, no primeiro trabalho, ele abandonou, então não é prudente levar ele na segunda viagem, não. Barnabé queria, mas não é justo levar. Ele não é digno de seguir nessa missão. É como se ele falasse, não, de jeito nenhum, não leve. Não vou dar uma segunda chance para esse rapaz. Não vou errar duas vezes, né? Talvez nesse sentido. E convenhamos, a missão que eles estavam fazendo era de fato muito séria. Eles estavam anunciando a palavra do Senhor, eles estavam indo para lugares que nunca se tinha falado sobre Jesus. O propósito daquela viagem, de todos eles, na verdade, era muito nobre, né? De fato, não podia ser alguém que falar, hoje eu quero ir, mas acho que agora eu vou voltar. Paulo precisava contar com uma equipe, de fato, encorajada a ir em frente, né? Não podia ser assim, por isso ele é duro. Ele é bem duro, bem firme, né, na sua convicção, a ponto de causar uma ruptura maior ainda nessa equipe, né, nesse time. Barnabé, por sua vez, ele fazia questão de dar essa segunda chance ao rapaz. E aí acontece essa briga feia, né, no verso 39, que a gente leu já. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro. Nas nossas traduções dizem desentendimento tão sério, né, como no NVI, ou desavença grave, discussão forte. De fato, o negócio foi pesado ali. A palavrinha que está ali é bem difícil de traduzir, na verdade ela aparece 2 vezes só no Novo Testamento, e usada aqui, né, em Atos, capítulo 15, verso 39, e em Hebreus, capítulo 10, que não tem nada a ver o contexto, eu só vou ler aqui para vocês verem que, de fato, essa palavrinha que aparece aqui, essa desavença tão forte, esse desentendimento tão sério, tem um sentido maior do que a briga em si. Olha lá, Hebreus capítulo 10, verso 23, se você puder abrir na sua Bíblia, vai aparecer aqui também. Quando a gente faz uma leitura, versos 23 e 24, a gente nem acha essa desavença aqui, mas eu vou destacar para você. Hebreus capítulo 10, verso 23.
Diz assim, outro contexto, outra cena, nada relacionado com Atos aqui. Diz o seguinte: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Cadê a desavença aqui? A palavra está aí. É o incentivarmos. Mas tem nada a ver. Lá em Atos é um desentendimento. Aqui em Hebreus é um incentivo. É interessante e difícil a tradução, como uma palavra pode ter sentidos tão diferentes, né? Mas a resposta para isso é que a palavrinha usada aqui não aponta para a ação em si, mas não aponta lá para a briga de Atos, ou não aponta aqui para o incentivo de Hebreus, mas sim para a intensidade como aquilo aconteceu. A palavrinha, eu não costumo falar, né, as palavras lá do grego, mas essa é uma palavra que o português adotou, inclusive, né, que é o paroxismo. Palavrinha bonita, paroxismo. Se você tem afinidade com a área da saúde, medicina, como eu não tenho, eu tenho com o Google, então você também pode ter essa afinidade, coloca lá paroxismos, né, no Google, você vai ver que o significado disso, na medicina inclusive, é um momento culminante de uma dor ou de uma enfermidade, ou de um ataque, momento que aquele sintoma se manifesta com mais força dentro de um quadro de crise, né? O momento de maior intensidade de uma dor, isso é o paroxismo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Por que eu estou falando de medicina, de paroxismo, de dor, de tudo mais? Porque Paulo e Barnabé tiveram um momento mais intenso, é isso que está dizendo ali. Essa desavença tão forte é o momento mais intenso que poderia haver entre dois missionários que caminharam tanto tempo juntos. Momento intenso, esse é o ponto. Isso tudo por causa desse João Marcos, então ele deve ter uma importância nesse texto, né? Barnabé, um encorajador nato, queria levá-lo. Queria de todo jeito. Se você lembrar de Barnabé, se você não lembra, eu quero te ajudar a lembrar. Quem Barnabé é? Aquele cidadão que lá em Atos capítulo 4, no finalzinho do texto, vende suas propriedades. Olha comigo, Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Ele vende tudo que tem, suas propriedades, coloca seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Esse é Barnabé. Olha lá, Atos 4, 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía, e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O nome dele nem Barnabé era José de Chipre. Mas ele tinha uma característica também tão intensa de ser esse encorajador, que os apóstolos dão um apelido para ele, um outro nome, um novo jeito de chamar ele, né? Chamam ele de Barnabé, que significa isso, filho da consolação, filho da exortação ou encorajador. Barnabé é esse cidadão de coração tão inclinado para ajudar o outro, que está brigando com Paulo aqui, intensamente. Paroxismo, intensamente brigando. Porque ele simplesmente queria dar uma segunda chance para João Marcos. Essa era a maior característica do Barnabé. Ele acreditava em pessoas, investia em pessoas. Não só aqui em João Marcos, mas até o próprio Paulo foi incentivado pelo Barnabé. Ele experimentou desse cuidado de Barnabé quando foi pela primeira vez lá em Jerusalém. Ele tinha encontrado com Jesus, né? Ele tinha sido convertido ali naquela estrada de Damasco, uma luz aparece e Jesus diante dele, aquela cena tão legal do encontro de Jesus com ele, e ele chega, depois desse tempo, lá em Damasco, chega em Jerusalém, ninguém acredita nele. Olha comigo, Atos capítulo 9, Atos 9, verso 26. Ele que era um perseguidor ferrenho da igreja, que matava cristãos, que prendia cristãos, chega em Jerusalém. Olha o verso 26, Atos 9, 26. Quando chegou em Jerusalém, tentou juntar-se com os discípulos. Ele tentou. O texto já diz que é uma tentativa. Mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que de fato ele fosse um discípulo. Esse cidadão aí que perseguia cristãos agora é um discípulo? Aí vem o verso 27. Então Barnabé, olha ele aí, o levou aos apóstolos. Ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé é esse cidadão que vai apoiar. Aí verso 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente a palavra do Senhor.
Essa liberdade que Paulo experimentou em Jerusalém é fruto direto da ação do encorajamento de Barnabé. Barnabé foi lá com ele, olha, esse cidadão de fato é um perseguidor, mas tá aqui, eu recomendo esse cidadão. Ele confia em Paulo sem prova nenhuma de que de fato ele era um cidadão do bem, convertido ao Senhor. Ele recruta também, ele não só encoraja, mas ele recruta. Quando a igreja de Jerusalém percebe que a igreja de Antioquia está precisando de apoio, crescendo, ela manda esse Barnabé para lá, que se muda para Antioquia, fica lá um tempo, fortalecendo os irmãos de lá. Em Atos 11, olha comigo, Atos 11, 19, ele vai encorajar, fortalecer aqueles irmãos da fé. Atos 11, 19 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem não apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, essa base missionária, Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes das boas novas a respeito do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles. Muitos creram, se converteram ao Senhor. As notícias desses fatos, lá de Jerusalém, lá em Antioquia, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que enviaram Barnabé para Antioquia. E este ali chegando, vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Aí vem o verso 24. Olha o que Lucas fala sobre, Lucas, o autor de Atos, né? Fala sobre Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé, trabalhando ali em Antioquia, ele vai lá recrutar Paulo. Olha só o verso 25. Então Barnabé foi a Tarso, cidade de Paulo, à procura dele, né, Paulo, Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia, e assim, durante 1 ano e meio, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha só, Barnabé fazia o necessário mesmo para a expansão do reino. Ele acreditava em investir em pessoas, vendia o que era seu e dava para a igreja, acreditava no poder transformador do evangelho, a ponto de recomendar um ex-assassino, o Saulo. Ele é um homem que se mudava de cidade. Ele, não é para mudar de cidade? Tá bom, eu vou lá. E ele fica lá mais de 1 ano, 2 anos talvez, ou mais, que ele, 1 ano e meio com o Saulo, ele já estava um tempo lá. Ele se muda. Esse é o José de Chipre, encorajador, conhecido como Barnabé. Ele olha para João Marcos, né, nessa desavença aqui que ele teve com Paulo, ele olha para João Marcos e acredita nele. Mas quem é esse garoto, esse tal de João Marcos? Né? O texto diz: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, é Atos capítulo 15, 37. Tem até 2 nomes, né? A gente chama de João Marcos, mas não são 2, não é nome composto, né? E o nome dele é João, mas também conhecido como Marcos. Salta em Atos 12, na verdade, voltem em Atos 12, a gente vai ler os versos 12 e 13. Quem é esse João Marcos que Barnabé vai ter essa desavença tão intensa com Paulo a respeito dele? Lá naquele contexto de Atos 12, quando Pedro é preso e tudo mais, e as cadeias são abertas pelo anjo, as correntes caem, ele sai nas ruas, vê que Deus tinha o libertado dali, né? E ele cai em si e diz: realmente Deus me libertou, e ele sai andando pela rua e vai para a casa de alguém. Verso 12. Atos capítulo 12, verso 12. Percebendo que estava livre da cadeia, das prisões, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Então esse rapaz, esse João Marcos, é filho de Maria. Não sabemos exatamente a idade dele. Talvez ele seja um jovem, não sabemos, mas sabemos sua filiação, filho de Maria. E o mais importante, a igreja se reunia na casa de Maria. Ela era uma anfitriã da primeira igreja. A primeira igreja lá em Jerusalém estava ali na casa dela orando enquanto Pedro estava preso. Ele vivia isso na juventude dele, na adolescência, não sabemos exatamente. A igreja ali dentro de casa, pelo menos durante a expansão do evangelho ali em Jerusalém, ele viveu isso. Ele talvez tinha vindo de uma família com um alto poder aquisitivo, porque o texto diz no verso 13 que tinha uma criada, né? Enfim, ele tinha ali servos. E ele sai da casa da mãe
O pai não é citado, talvez seja falecido, não sabemos. Mas ele sai da casa da mãe, dessa condição de uma igreja estabelecida em Jerusalém, talvez um bom poder aquisitivo, para ser missionário. Ele saiu de Jerusalém e foi com Barnabé, no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12 ali. Paulo e Barnabé tinham ido a Jerusalém, levaram uma oferta e levam de Jerusalém para Antioquia o João Marcos, que vai ser auxiliar deles. Esse é o ingresso de João Marcos nessa equipe missionária. Como vimos, não dura muito. Ele fica ali em Antioquia, vai para a ilha de Chipre, alguma coisa acontece e ele volta para Jerusalém. Depois daquela grande discussão, Barnabé então vai com João Marcos para um lado, Paulo vai para outro. A gente não vai ter mais informação sobre a missão de Barnabé e João, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que João Marcos não parou. Ele continuou, embora tivesse desistido naquela primeira viagem, não sabemos o motivo. Nessa segunda ele foi com Barnabé e avançou grandemente o reino de Deus. Embora ele tivesse desistido naquela primeira viagem e tenha voltado para a casa da mãe dele, não foi definitivo. Barnabé deu uma segunda chance e ele continuou essa missão. E quando Paulo se recusou a seguir com ele, esse não foi o ponto final para a missão, para o ministério de João Marcos. Com o encorajamento de Barnabé, com o apoio dele, João Marcos foi longe, mas longíssimo. Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Assim cremos, a tradição da igreja assim acredita. Esse cidadão que na primeira viagem voltou, que Paulo briga para não levá-lo, é o autor de um dos evangelhos que chegou até nós hoje. Talvez o primeiro evangelho escrito, inclusive. O seu ministério vai avançar tanto, mais tanto, que ele vai ter, lá no fim da vida de Paulo, contato de novo com o apóstolo. Eu quero ler 3 referências com vocês. Uma em Colossenses capítulo 4, uma em Filemão e uma em 2 Timóteo capítulo 4, em que Paulo vai mencionar esse Marcos nas cartas dele. Esse mesmo Marcos que ele recusou levar na viagem. Olha comigo, Colossenses capítulo 4, versos 10 e 11. São epístolas, cartas de Paulo, já no momento de prisão, lá no fim da trajetória missionária dele. No verso 10, Colossenses capítulo 4, ele diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Provavelmente ele estava ali com Paulo na prisão. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no. Verso 11, Jesus, chamado Justo, não um Jesus que morreu na cruz, um cidadão chamado Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino. E tem sido um consolo para mim. Marcos, no fim da vida de Paulo, agora é um consolo para ele. Mesmo tendo Paulo recusado viajar com ele na sua adolescência e juventude. Aqui a gente está cerca de 30 anos depois. E Marcos continuou firme, a ponto de se tornar um consolo para o Paulo, que um dia recusou levar ele na viagem missionária. Filemão, também uma carta de prisão, do apóstolo Paulo, lá do fim. Ele diz assim, Filemão só tem um capítulo, então verso 23 e 24, Paulo escreve o seguinte: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora Marcos é cooperador de Paulo no fim da vida. Ele continuou, ele não parou não. 2 Timóteo, a última carta escrita por Paulo, a última, lá no finalzinho mesmo. Ele fala no capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, Timóteo, porque ele é útil para mim no ministério. No fim da vida de Paulo, Marcos é útil para ele. Mesmo tendo aquela recusa na primeira viagem. O Paul Gardner, que é um comentarista, na verdade ele tem um livro bem legal, que chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada, muito bom, ele pega cada personagem, vai escrevendo toda a história ali, juntando os versículos, é muito, muito interessante o livro. Ele diz o seguinte: na carta de Colossenses, Marcos é mencionado como um dos cooperadores de Paulo, como alguém que fora uma consolação para ele. Na carta de Filemão, é novamente descrito agora como um cooperador. E finalmente, na última carta em Timóteo, Paulo dá instruções: traze comigo aquele que me é útil. Agora perceba,
o tom da mensagem, na verdade, essa mensagem toda talvez tenha direcionado sua mente, colocado naturalmente seu pensamento em assumir uma posição, ou de Paulo ou de Barnabé. Eu apoio pessoas como Barnabé, ou recuso andar com elas. Talvez você esteja olhando para esses exemplos e pensando então como agir ou como não agir em certas situações à luz dos dois personagens, Paulo e Barnabé. Perguntas como: será que eu devo investir em tal pessoa? Será que eu devo dar uma outra chance para fulano? Será que eu devo ser duro como Paulo foi? Afinal, Marcos, olha o que aconteceu no fim da vida. Aquela dureza de Paulo deve ter o moldado. Ou eu devo ser um encorajador como Barnabé? Mas eu quero muito que você saiba que essa exposição e todas as que a gente fizer aqui, na verdade, não são palestras empresariais. Não estou te treinando para ser líder. Não estou te dando instruções de como gerir pessoas. A Bíblia não é para isso, embora tenha elementos para isso, mas não é para isso. Eu quero que de fato você assuma o papel do João Marcos nessa cena. Entre no lugar dele, uma pessoa que de fato não era digna de ser considerada na missão. Não era. Ele abandonou o serviço na primeira viagem, serviço para qual ele foi chamado, independente do motivo que levou ele a abandonar. Se observarmos a magnitude do serviço para qual ele foi chamado, anunciar o reino, anunciar o evangelho, abandonar isso, podemos dizer com certeza, sem medo nenhum, que Marcos não era capaz de fazer aquilo. Ele não era capaz de seguir em frente, não era capaz de fazer isso sozinho, assim como eu e você não somos. Não somos dignos de fato de carregar a bandeira do evangelho, assim como João Marcos não era. Não somos dignos de sermos considerados como embaixador do rei. Não somos. Seria normal se, da parte de Deus, não nos considerasse nessa tão nobre missão. Seria lógico e compreensível, inclusive, se ele agisse como Paulo, não nos levar. Quantas vezes nós, assim como João Marcos fez, quantas vezes nós não abandonamos o barco? Quantas vezes nós não negligenciamos a mensagem da graça do Senhor? Quantas vezes nós não deixamos de anunciar? Paramos no meio do caminho, como João Marcos fez. Definitivamente, nós não somos dignos de termos os nossos nomes considerados nessa missão, que é tão digna. Eu desafio você a olhar para dentro de si, de verdade. Ver se tem algo bom em você que você possa bater no peito e dizer: Deus, me considera nessa missão, me considera aí para anunciar o seu reino, porque eu sou bom nisso. Tem? Se fôssemos olhar para nós, sinceramente, nós voltaríamos como Marcos fez. Voltaríamos para a casa da mãe. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é muito mais precioso do que esses dois polos de apoiar pessoas ou não apoiar pessoas. O que eu tenho para te dizer é que você, na posição de João Marcos, pessoa que não é digna de ser considerada numa missão tão maravilhosa como essa, eu tenho para te dizer que existe um encorajador, um consolador, um redentor. Há um que, apesar de quem somos, ele vê em nós quem nós podemos ser. Ele vê para muito além do hoje. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê na posição que estamos somente. Ele vê para muito além do hoje. Ele vê algo que só Ele pode fazer em nós. Então, Ele, estando disposto a navegar conosco, né, ser nosso consolador, como Barnabé foi, agir como Barnabé, Ele disposto a nos considerar na equipe missionária dele, nesse reino tão maravilhoso, Ele abandona sua posição de glória, Ele sai do seu mais alto e sublime trono, desce esse mundo de desgraça que nós vivemos, e no entendimento tão sério com Deus, não um desentendimento, um entendimento tão sério com Deus, vai à cruz, é desamparado pelo Pai, pelo próprio Deus, morre, entrega sua vida no Calvário por nós, para nos capacitar para uma missão que é dele. Nós que somos míseros João Marcos, que abandonamos na primeira ilha que a gente chegar, esses somos nós.
Nós que, apesar de não sermos dignos para essa missão, agora temos o privilégio e o poder, como diz em João capítulo 1, de sermos chamados, por causa de Cristo, por causa dos méritos dele sermos chamados filhos de Deus, considerados filhos de Deus. De sermos considerados nessa bendita missão que não é nossa. Nessa cena que nós vemos hoje, embora curta, nós somos esse João Marcos, desertores, que no primeiro aperto, voltaríamos para casa. Sem sombra de dúvida, somos aqueles que abandonam. Justo seria se Deus agisse como Paulo. Tranquilo. Não vou considerar mais ele minha missão. Mas bendito ele é por não acreditar em nós, no nosso potencial, não, mas por nos capacitar. Por se entregar por nós, caminhar conosco como Barnabé fez, por nos capacitar pouco a pouco, nos transformando dia a dia, para de fato sermos esse novo João Marcos. Lá no fim da vida, podendo olhar para trás e, poxa, eu de fato abandonei aqui, abandonei ali, mas o encorajador, o capacitador, o consolador esteve comigo. Bendito é o nosso Senhor que nos conduziu até aqui. No fim da vida, olhando para trás, bendito é o Senhor que nos conduziu até aqui. Que nós possamos, de fato, ser para Deus o que Ele é por nós. É difícil a gente se equiparar a Deus, mas tentar ser e fazer com a maior dedicação possível, porque Ele é o bendito sacrifício por nós. Nada mais justo do que entregarmos nossa vida, nada mais certo do que entregarmos nossas vidas nas mãos desse Redentor, que nos conduzirá a uma vida plena com Ele, para que lá no fim da trajetória a gente possa olhar para trás e dizer: nossa, obrigado, Senhor, porque eu fui um cooperador. Obrigado, Senhor, porque eu fui útil para o reino. Não por mim, mas porque o Senhor veio e me conduziu, me capacitou, me fortaleceu nessa jornada. Eu fico imaginando o João Marcos no fim da vida dele, olhando para esses pontos na caminhada, olhando para Paulo do lado dele ali na prisão e agradecendo, porque não foi pela rigidez de Paulo, não foi pelo esforço de Barnabé, mas foi pela graça do Senhor sobre ele, que ele chegou no fim da vida, deixou um evangelho escrito maravilhoso, foi cooperador útil para o reino, pode se alegrar pelo que Deus fez por ele. Entreguemos de fato a nossa vida nas mãos do Senhor, independente dos desafios que vierem nas viagens, que a gente possa confiar que Ele está do nosso lado, nos encorajando, nos capacitando. A vida não vai ser fácil, não vai ser tranquila. Vai ter várias léguas para se andar, vários desafios pela frente, mas certamente com o Consolador do nosso lado, nós podemos e somos capacitados para anunciar o reino até o fim. E aqui eu não estou falando somente de missão, mas de transformação mesmo. Ver quem somos hoje e lá no fim olharmos: poxa Deus, obrigado, porque lá em 2024, olha quem eu era. Hoje eu olho para trás e agradeço ao Senhor por tanto que o Senhor fez por mim. Nós consideremos de fato caminhar sem parar, como Marcos fez. Ele voltou para casa, mas foi só um momento da vida. Logo, na segunda chance, ele seguiu em frente. Esse é o nosso Deus de segundas, terceiras, quartas oportunidades. A gente vê Barnabé se esforçando ao máximo para dar uma segunda chance para Marcos. Nosso Senhor dá 1, 2, 3, 10, todos os dias. Milhares de chances para nós nos reconciliarmos com Ele, caminharmos rumo à eternidade. Não desperdice isso, essas várias chances, essas várias oportunidades. Não desperdice esse que está disposto a descer a esse mundo e numa dolorosa cruz carregar sobre si pecados, dor, para que a gente possa então caminhar com Ele e sermos considerados nessa missão que é tão digna e tão maravilhosa. Vamos orar? Senhor bendito, nós agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é esse que nos capacita, que nos pega pela mão, que nos dá segundas oportunidades, que vem esse mundo sofrer dores, ser cuspido, humilhado, torturado por nós,
a nos dar a chance de estarmos ao seu lado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque aqueles que caminham com o Senhor podem olhar para trás e dizer obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Senhor Jesus, que a gente possa de fato mudar o rumo da vida, não baseado em nossos méritos e forças, mas confiados na graça bendita do Senhor. E se um dia abandonamos o barco, voltamos para casa, se um dia fomos esses desertores, Deus, muda a nossa jornada, muda a nossa vida, muda nosso destino. Nos ajuda a caminhar com o Senhor, para que lá na frente a gente possa ver tudo o que o Senhor fez e te glorificar ainda mais. Vem dizer o seu nome, por tudo que o Senhor fez através de nós e apesar de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor conduziu o João Marcos, naquela jornada de missão, naquele primeiro século, e deixou o exemplo tão maravilhoso de alguém que um dia abandonou, voltou, mas que nessa segunda chance se agarrou com todas as forças ao Senhor, na dependência da sua graça. Chegou ao fim da vida sendo cooperador útil, sendo consolador do apóstolo Paulo, e deixando um escrito tão belo como o livro de Marcos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dele. É um exemplo para nós do que o Senhor pode fazer em nós. Assim te louvamos, te agradecemos, nos conduz pela mão, para a glória do Senhor somente. Amém. Boa noite, que Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente noite, descanso e semana.